A pergunta é a seguinte, em inglês, de acordo com a Bíblia, no livro de Eclesiastes 9, verso 5, assim como o livro de Gênesis 12, verso 7, quando Deus fez o ser humano, ele faz o quê? Ele junta o barro e Deus soprou na sua narina e se tornou alma vivente, ou se tornou uma pessoa. O livro de Eclesiastes fala que quando a pessoa morre, o barro que é o corpo volta para o pó. E o pensamento dele, da pessoa, volta para quê? Para Deus. O pensamento é colocado no esquecimento e o sopro volta para Deus. Então estamos aqui para perguntar para o mano em inglês, né? Se os mortos não ouvem, porque seus pensamentos estão no esquecimento, e eles não ouvem e nem falam e nem se lembram de nada. Então, como que Lázaro, na tumba, ouviu a voz de Jesus Cristo? Se os seus pensamentos estavam no esquecimento. Se os seus pensamentos estavam no esquecimento o barro estava aí e o sopro, que é o Espírito, né, estava com Deus. Ele não estava juntado nada, estava separado. Como que Lázaro ouviu a voz de Jesus Cristo? Okay, antes, permita-me fazer uma pequena reflexão, né, para abrir a mente. Quando nós vemos os milagres de Jesus, nós vemos Jesus encontrava alguém paralítico e curava. Com outras palavras, estava a dizer, era um pequeno exemplo, é verdade que estava a aliviar a dor, mas também estava a dar uma reflexão ou uma futura visão do futuro, né? Estava a dizer outra palavra aqui, no céu não vai haver coxo. Quando via um morto, estava a falar que no céu não há de haver morto, ou não há de haver morte, ninguém vai morrer. Quando via um cego, curava, estava a falar no céu não há de haver cego. Então, tanto as ressurreições de filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, ou como a questão de Lázaro, estava a aliviar a dor sim da família, estava a voltar a dar a vida, porque isso doeu o coração, porque Cristo chorou, mas também estava a dar uma pequena visão do futuro, que no céu não há de haver morte. Certo. Então, nós sabemos que antes de irmos no milênio, vamos no céu, né? E depois antes do milênio, e antes da nova terra, porque a nova terra vai ser depois do milênio, os mortos vão ter que ressuscitar. Certo. Então, as palavras, Cristo estava a dar um exemplo de como vai ser. Não sei se consegue perceber a ideia aqui. Certo. Sim, estava a dar um exemplo de como vai ser. E quando nós vimos ali no livro de João, capítulo 11 versos certo. 41 até versos 44, diz assim: E tiraram a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o que era defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Então conseguimos ver que ele ouviu essa voz. Quer dizer, na pergunta feita aqui, nós dissemos que a pergunta era como que Lázaro ouviu a voz de Jesus, se os pensamentos entram em esquecimento. Ele não podia ouvir quando ele estivesse morto. Quando alguém está morto, sim, a Bíblia diz isso, quando alguém está morto, ele não ouve nenhuma voz, não conhece, nem se lembra de nada, não sabe tipo nada. Tipo, por exemplo, alguém morrer agora, agora são 11h19. Morrer agora 11h19 até 11h19 e 2 segundos, ele já não sabe de nada, já não sabe nem onde ele está, não sabe. Ele até nem sabe que morreu. Nem sabe que morreu. Então como que Lázaro ouviu aquela voz? Porque essa pergunta, na verdade, tem criado muita confusão. Porque algumas pessoas pensam como Lázaro ouviu. E nós dissemos que quando uma pessoa morre entra em esquecimento. E não tem lógica quando um parente morre e vamos falar com ele: pai, me ajuda na escola, me ajuda no emprego, se não ouve, como é que ele ouviu? Mas nós podemos voltar um pouco para o Gênesis, porque na pergunta envolvia Gênesis. Certo. Porque Deus disse: façamos homens segundo a nossa semelhança, conforme a nossa imagem. Certo. Então, antes mesmo de Deus pegar no barro, houve uma voz. Porque tudo foi imperativo, foi uma voz. Haja luz, houve luz, façamos divisão entre espaço, água, que estava acima do barro, tudo. Então, tudo foi a voz de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então, estamos a dizer que quando Deus fala, ou quando Deus dá ordem, dá. Porque nós vimos na ressurreição do filho da viúva de Naim, Jesus Cristo tocou no esquife e disse: Jovem, a ti te mando, levante-se. Ele levantou, quer dizer, a voz de Cristo é imperativa. Ele que disse lá, porque o Cristo que morou na cruz é o mesmo que criou o céu e a terra, que fez o ser humano. Então ele disse lá: façamos homem, segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, né? Então a mesma ordem imperativa ele deu a Lázaro. Porque ele deu a vida, ele pode tirar e pode voltar a dar. Não sei se consegue perceber a linha pessoal. Ele deu, ele pode tirar e pode voltar a dar. Então naquele momento ele estava a voltar a dar. E quando voltamos um pouco mais para trás, no capítulo 5, versos 28, diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e
e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, a questão de Lázaro não é motivo de se maravilhar. A Bíblia diz aqui, diz não se maravilhem disso, porque chegaram a voz que todos ouvirão a sua voz. Nós se maravilhamos por ouvir uma pessoa que ouviu, quer dizer, Lázaro ouviu, se maravilhamos. Mas a Bíblia diz que por isso não se maravilhem, não. Chegará um tempo que todos ouvirão. Todos ouvirão. Então, para Cristo, isso não é impossível. Cristo um dia olhou para uma figueira e disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. A figueira secou até nas raízes. Então, a voz de Cristo é imperativa, ela dá vida. Ela mesmo pode tirar a vida. Porque para Cristo, acho que para tirar a vida não é tão difícil assim, não é um esforço planejar como os assaltantes hoje. Talvez alugar um carro, alugar uma arma. Para Cristo não é bem assim. Não estou aqui a dizer que Cristo é assassino. Só queria falar como sendo Deus, ele pode tirar a vida. Então, para a questão de Lázaro, Lázaro sim estava no esquecimento, mas a palavra de Jesus, ela é espírito e vida. Então, ele deu a vida, pode tirar e naquele momento ele voltou a dar. Então, Cristo, Lázaro ouviu a sua voz, mas como uma prenúncia daquilo que vai acontecer. Que na ressurreição dos justos, todos vão ouvir a sua voz, porque ninguém vai ressuscitar se não ouvir a voz de Cristo. Não sei se conseguem entender a ideia, porque nossos irmãos lá fora acreditam que quando uma pessoa morre, no sétimo ou no terceiro dia, depois vai para o céu. Mas não é bem assim. Todos vão ressuscitar na ressurreição dos justos. Quando Cristo voltar a dizer que todos que dormem, pelo menos que dormem em seu nome, né? Levante-se, nós vamos ouvir a voz dele, junto com o ressoar da trombeta.